Glória a Deus. Gente querida, trazendo mais um vídeo falando da cruz de Cristo. Hoje vamos falar a cruz que trouxe redenção. Vamos falar um pouco da redenção de Cristo e também trazer alguns versículos. À medida que nós formos falando desse assunto, vamos trazer versículos, referências bíblicas dentro do contexto. Amém? Mas é muito bom ter vocês aqui no nosso canal e vamos para o assunto. Vamos para o tema, a cruz que trouxe redenção. Primeiro vamos definir o termo redenção. Redenção que quer dizer redimir, quer dizer comprar de volta, readquirir. Readquirir uma pessoa ou coisa mediante pagamento de um preço exigido. Então, esse conceito redenção, o resgate com relação a escravos, ele está na Bíblia. Ele foi decretado pela lei de Moisés. Está lá em Levítico 25, versículos 47 e 48. Está escrito assim: e vender-se ao estrangeiro, depois de haver-se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Tá? Então, vou ler novamente Levítico 25, 47 e 48 para ficar bem compreendido. Que diz assim, ó: e vender-se ao estrangeiro, o escravo, e depois de haver vendido, haverá ainda resgate para ele. Ou seja, um de seus irmãos poderá resgatar. Então, irmãos, toda a humanidade, isso é lamentável, a gente fala com tristeza, mas toda a humanidade, ela se encontra vendida à escravidão do pecado, conforme Romanos capítulo 7, versículo 14. E essa humanidade, ela precisa, ela necessita, ela carece de um Redentor que possa resgatá-la, que possa comprá-la, que possa salvá-la, libertá-la, né? Então, o preço elevado de tal redenção, o preço é alto, tá? É a morte, como se lê em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eu vou ler bem devagar para vocês entenderem. Ó. Ezequiel 18, 4 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Pronto. Desculpa, irmãos. Foi por isso que para nos salvar ou resgatar, Jesus morreu em nosso lugar. Tá? Então Ezequiel está dizendo que a alma que pecar, essa morrerá. Então essa foi a causa pela qual Jesus morreu, né, para nos salvar, para nos resgatar. Morreu em nosso lugar. Então, a quem é devido o preço da redenção? A quem é devido o preço da redenção? Evidentemente, não é a Satanás. Claro, não é. Ele simplesmente escraviza. Satanás, ele escraviza aqueles que escolhem uma vida de pecado. Ele prende, sabe, encarcera, tá? Então, o preço do resgate é devido à santidade de Deus. A nossa dívida é com Deus. É com Deus mesmo a nossa dívida, tá? E foi Deus, e não Satanás que aceitou o pagamento mediante o sacrifício de Cristo, tá? Foi Deus que aceitou, tá? O pagamento, nada de Satanás. O resultado disso foi a derrota eterna de Satanás. E quem é o nosso Redentor? Cristo, tá? A cruz trouxe redenção e o nosso Redentor é quem? Cristo. Jesus se declarou Redentor da humanidade quando disse que sua missão era a de dar a sua vida em resgate por muitos. Está lá em Mateus capítulo 20, versículo 28. 1 Timóteo 2,6 nos fala de Cristo, né? Está escrito assim em 1 Timóteo 2,6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, tá? Jesus se doou em resgate por todos aqueles que o aceitarem, que entregarem suas vidas a ele, tá? A palavra redimir ou resgatar, como nós vimos na definição de redenção, ela é usada muitas vezes na Bíblia, sendo que muitos desses usos
prefiguram a obra redentora de Cristo. Então, Pedro fala lá do preço da redenção, ou resgate, em sua primeira carta, né? Capítulo 1, nos versículos 18 e 19, é bom destacar isso, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, está aqui na Bíblia, como prata ou ouro que fosse resgatado, mas pelo precioso, pelo maravilhoso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Também tem Gálatas, capítulo 3, 13, eu falando 5, mas é 3, 13. Gálatas 3, versículo 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tá? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, tornou-se maldito em nosso lugar, tá? Não merecia, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, irmãos, podemos notar que a morte de Cristo foi aceita por Deus como preço do nosso resgate, tá? Para nos resgatar foi aceito por Deus esse sacrifício. Embora tendo forma humana, Cristo não teve pecado. Hebreus 4,15. Embora tivesse forma humana, não teve pecado, né? Hebreus 4,15. Só um ser imaculado, tá? Sem mancha, poderia redimir, ou seja, resgatar, tirar, arrancar outro indivíduo pecador da sua condição de pecado, né? Então, por morrer a mais desprezível morte, conforme a lei mosaica, a mais desprezível morte conforme a lei mosaica, lá em Deuteronômio fala que é a lei mais desprezível, mais desprezada, mais humilhante, está lá em Deuteronômio, pode conferir lá, eu vou deixar essas referências no vídeo, 21, Deuteronômio 21, versículos 22 e 23, morte de cruz, era mais desprezível, mais humilhante. Cristo pode redimir todo ser humano, só Ele pode redimir todo ser humano, até o mais pecaminoso que vier a crer nele, Ele pode redimir, só Ele pode restaurar, amém? Ninguém mais. Então, se não importa a sua situação, não importa a sua condição, Cristo pode te resgatar, te redimir dessa vida de pecado.